Olá! Você já teve aquela sensação de acordar no meio da noite e parece que só sua cabeça acordou e seus olhos conseguem ver coisas, mas seu corpo não mexe, não responde? Já aconteceu isso com você? Vamos falar sobre isso. Isso é o que a gente tem conhecido muito falado e propagado, como a tal paralisia do sono, que é diferente do terror noturno, que algumas pessoas acham que é a mesma coisa. Terror noturno é uma coisa mais que dá em crianças e adolescentes, em que ela acorda à noite em prantos, gritando, e às vezes vai até para a cama dos pais. E a gente chama isso de terror noturno. Mas quando nós temos essa sensação de que estamos paralisados, porém acordados e percebendo coisas, ouvindo coisas, vendo coisas, isso dá um pavor, e aí a gente chama isso de terror, mas não é o verdadeiro terror noturno. É sim a tal da paralisia do sono. E o que tem a ver isso com o espiritismo? Provavelmente a gente sabe que enquanto nós estamos dormindo, em estados alterados de consciência ou totalmente inconscientes, é quando ocorrem alguns fenômenos. Quando estamos inconscientes, o principal fenômeno é o sonho. A função do sonho é proteger o sono, porque enquanto você está sonhando, você não desperta e vai ouvindo as recomendações do seu inconsciente ou do seu próprio mentor, das vivências que você fez no seu desdobramento espiritual. Isso é o sonho que protege o sono. Mas às vezes, em alguns momentos, a gente consegue estar com a emancipação da alma, do espírito se soltando um pouco do corpo, preso por um cordão de prata, e ali ele percebe coisas, tanto pelo seu espírito como pelo próprio corpo. Depois é que ele vai percebendo que ele não está totalmente no corpo. E aí então ele começa a ter percepções das situações que é do mundo espiritual ao seu redor. Às vezes ele vê pessoas que não conhece, às vezes pessoas que conhece, ouve coisas na mente, ouve frases, ouve palavras, que ele talvez nunca teria pensado nisso. Tem a sensação de estar conversando com as pessoas e muitas vezes chega a se perceber em terceira pessoa. Se vê deitado na cama e às vezes se vê flutuando e às vezes com sensação de estar voando. Consegue muitas vezes sair do ambiente onde está, consegue ter a sensação de que está voando, na casa estaria levitando. Não, A gente é uma característica do espírito poder volitar, e ao mesmo tempo perceber coisas que estão à sua volta. Quando nós guardamos essas lembranças dessas nossas chamadas viagens astrais, mas é o desprendimento do corpo do espírito. O espírito se desprende do corpo e sai por aí verificando, vendo, observando coisas. Muitas pessoas se assustam com isso, se sentem muito mal, não têm orientação nenhum tipo a respeito disso, inclusive da própria espiritualidade, e acaba então buscando um médico. E ele acaba recebendo esse diagnóstico da paralisia do sono. Assim como o EQM, o estado de quase morte, em que as pessoas, por algum motivo, param o coração, ficam um tempo em coma e depois volta, ela também conta um monte de coisas que ela viu e já teve vários médicos, inclusive cientistas famosos da Holanda, um pneumologista famoso que fez um estudo de 10 anos longo, entrevistando pessoas que passaram por EQM, depois reentrevistou ela através do tempo e perceberam que elas não mudaram de ideia das sensações que esteve. Que são aquelas, elas têm uma certa sequência de dados que elas falam e que vivenciam e que é igual para todo mundo, indiferente de cultura, de época, de idade, de sexo, e assim por diante. Estou falando do EQM porque a paralisia do sono é muito parecida. E os neurologistas acabam explicando isso como partes do nosso cérebro que começam a despertar antes de outras, dando uma dissintonia, uma assincronia de certas partes do cérebro com outras. Então a gente desperta, mas ainda não ligou totalmente todos os neurônios que comandam o corpo. Isso explica, em parte, inclusive explica também o estado de quase morte. Ele só não explica por que é que não tomado de todo o meu cérebro, ou seja, eu não estou totalmente ligado a ele, ou então eu estou em coma,
e coma também é um estado alterado de consciência profundo, né? E por que nesses momentos em que meu cérebro não está funcionando direito, eu consigo perceber, observar coisas de uma qualidade e profundidade cultural, com pormenores, com dados tão precisos, tão elaborados, que só um cérebro totalmente acordado, lúcido e funcionante seria capaz de fazer. Então, com certeza, essas sensações todas não são criadas por um cérebro dormindo ou lesado pelo coma. Na paralisia do sono é a mesma coisa. Nós estamos num estado alterado de consciência e nesse estado alterado de consciência é onde ocorrem com maior frequência os fenômenos paranormais, entre eles de mediunidade. Como que a gente pode conseguir isso de maneira ativa, que não seja só no momento do sono? Você pode fazer isso através da prece, da meditação, do treinamento e da educação mediúnica. Então você pode entrar nesse estado alterado de consciência de maneira ativa e não passiva, ou sem querer, como a gente diz, num estado em que você está quase dormindo ou está quase acordando. Isso é tão importante, tão interessante, tão presente na vida das pessoas, que as explicações neurológicas e psiquiátricas explicam, mas não justificam as coisas tão elaboradas que acontecem neste momento. Na psiquiatria, a gente fala que a pessoa está tendo alucinações hipnagógicas quando ela está quase dormindo, ou hipnopômpicas quando ela está quase acordando. E isso significa, então, que nesse estado alterado de consciência, ou quase dormindo, ou quase adormando, é quando os fenômenos acontecem. E se eu mantiver a consciência e a memória do que aconteceu nesse momento, eu vou ter, então, a sensação ou da paralisia do sono, ou, então, do estado de quase morte. Isso não é patológico, não traz doenças, e é claro, se a pessoa ficar muito angustiada com isso, ela deve procurar ajuda no sentido de aliviar essas sensações, e se ela não conseguir fazer uma higiene do sono para que isso não aconteça mais, ela pode compreender melhor isso, aceitando isso como apenas uma característica e não uma doença. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.